A Uber sabe que a gente não acompanhou os entregadores. A Uber sabe que a gente não faz greve, que a gente não paralisa, que a gente não deixa de ligar o aplicativo da Uber, seja em qualquer momento, em qualquer ocasião. A Uber sabe que nós perdemos tempo em não entrar junto de cabeça com os entregadores. Em razão disso, vou contar um negócio aqui para vocês que a Uber está fazendo e que vai prejudicar ainda mais o nosso trabalho. No meu entender, ela aproveitou o momento, a situação em que a gente está distraído falando lá dos entregadores, das propostas deles, das reivindicações dos entregadores, e ela vem com mais uma modalidade de novo, voltando essa modalidade. Mas antes eu vou trazer aqui um resumo do que aconteceu ali com os entregadores e o que pode acontecer. E depois a gente vai falar o que é que a dona Uber está aprontando. Fica até o final, depois você deixa o like aí, que se for possível, e também comenta o que você acha e se para você essa modalidade chegou de novo. Os entregadores, segunda e terça-feira, pararam. A manifestação geral, a nível nacional, o breque dos aplicativos. Pararam mesmo, em várias cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades. E aqui, na sede do iFood, uma manifestação na porta da empresa. E foram ouvidos. Atendidos ainda não, mas foram ouvidos. Bom, as reivindicações, mínimo de R$10 por entrega. Mínimo de R$ 2,50 por quilômetro. Olha só, para 2 rodas, motos. Limitação de bike 3 km apenas. E pedidos agrupados não mais. Se for entregar no mesmo prédio 3 pedidos, são 3 pedidos independentes. E não agrupados, ganhando menos o que está acontecendo hoje. Basicamente essas 4 coisas. Coisa que a gente já vem falando há muito tempo aqui. Moto pedindo 2,50 km. Moto pedindo mínimo R$10 por entrega. E nós? O que a gente está pedindo? Quando eu falo para vocês em R$2 o quilômetro, tem gente que fica até bravo. Ô Samuel, aonde que tem isso? As motos estão reivindicando e parando para isso. Eles pararam aqui na Autonomistas, pertinho de mim, aqui em Osasco, e pediram que um dirigente lá do iFood viesse ali fora conversar com eles. Tava carro de som, todo mundo parado, fechou a Autonomistas. Mas ninguém atendeu. A única coisa que fizeram foi escoltar 9 entregadores para dentro da empresa, um a um, numa sala fechada, sem áudio ou vídeo, sem celular, sem nada, para que eles pudessem reivindicar junto ao CEO da empresa, o senhor João Sabino. Ele é o diretor sênior do iFood. E ele ouviu ali as reivindicações desses 9 entregadores. Os demais ficaram tudo lá fora. Ele falou que não poderia tomar decisões naquele momento, mas que ia levar para a diretoria. E que também não tinha previsão de resposta. Até agora ainda não se tem resposta sobre todas essas reivindicações. Essa é a informação correta que eu estou passando para vocês. Então, iFood entregadores foram atendidos pelo iFood? Não. Até agora continua do mesmo jeito. Foram 2 dias de greve. Hoje continua normal? Sim, segundo a ANEA, né, que é a Associação dos Entregadores, hoje é normal. Mas estão prometendo, se não forem ouvidos até dia 2 de maio, uma nova paralisação daí mais tempo. 2 de maio é uma sexta-feira. 1º de maio, dia do trabalho. Então 2 de maio é uma data aí escolhida por eles para parar de novo, se até lá não tiver resposta do senhor João Sabino e os demais dirigentes aí do iFood, que é o principal aí que o pessoal está reivindicando. Então, essa paralisação ainda continua sem definição. Não se sabe o que o iFood vai fazer, o que outras empresas vão fazer, como Uber Eats, 99 Entrega, outras coisas mais. Então, estamos aí esperando para saber o que vai acontecer e lógico que eu vou trazer tudo para vocês aqui em primeira mão. A quantidade de pessoas que esteve lá não se sabe. Acredito que eram mais de 1.000 motociclistas. Certo é que foram servidos 300 marmitas e não deu para nada. Então, entende-se que era um número muito maior que estava lá na frente lá da sede do iFood. E essa greve não vai ser mantida. Ontem à noite eles tiveram uma reunião, o pessoal dos entregadores, e até agora ainda a gente não sabe. Tão logo eu saiba de alguma informação, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Certo é que entende-se que essa paralisação foi sim positiva, apesar de que o iFood minimizou. Ele disse que não teve impacto, mas teve sim.
teve, segundo, até eu vou mostrar para vocês aí, a Jovem Pan News, ela mostrou aí que gerou um impacto significativo, especialmente em São Paulo. E a Associação dos Bares e Restaurantes informou que a greve afetou drasticamente o setor. E um levantamento realizado revelou que teve uma queda de 100% nas entregas. Teve comida que estragou. McDonald's não entregou, o BK não entregou, um monte de bares e restaurantes que não teve as suas entregas, comida chegou a estragar. Entendeu? Porque o pessoal fazia o pedido, o restaurante preparava, mas não tinha um entregador ali para fazer essa entrega. O que então gerou um impacto significativo, estou mostrando para vocês aí. Matéria da Jovem Pan News. E aqui tá aí então o que eu falei para vocês do site do Terra, dizendo que nada foi decidido. Então até agora não tem nenhuma decisão a respeito de melhorias aos entregadores, principalmente com relação ao iFood. E aqui, né, tá dizendo aí, através desse site da Veja, que eu tô postando para vocês aí, ó, estamos atentos e estudando a viabilidade de um reajuste. É a única informação que nós temos a respeito do iFood. Estamos atentos e estudando a viabilidade de um reajuste para 2025. Então, não tem nada por enquanto, mas a gente espera que haja sim alguma melhoria para o pessoal aí dos entregadores, e logicamente que a gente precisa de muita melhoria. Nós, motoristas de aplicativo, estamos aí falando ainda de R$2 o quilômetro, eles R$2,50. Estamos fazendo viagem de R$6,20, R$6,30, R$6,50, viagem de... Não tem condição de fazer esse tipo de viagem, mas nós estamos fazendo. E o que eu vou falar para vocês aqui, que a dona Uber está se aproveitando do momento que a gente está percebendo. Olha aqui, ó. O colega lá de São José dos Campos me mandou, volta do seu preço, que eu sempre chamei aqui de sem preço, né? Sem preço, voltando aí. Queria saber se na sua cidade está voltando. A Uber implantou isso aí agora, de novo, voltando com o seu preço em algumas cidades. Aqui em Sorocaba, eu vi um comentário na minha live de ontem também, o pessoal falando que aqui em Sorocaba também já voltou isso. Aqui para mim não caiu nada ainda, mas olha aí, a Uber, além de não fazer nada para melhorar aí para nós, ainda está trazendo essas coisas que a gente sabe que não serve para nada, que não ajuda o motorista em nada, só pensando lá no passageiro. E é isso que eu trago para vocês, gente. Vamos nos conscientizar. Ontem na minha live eu falei isso, inclusive agradeço o pessoal que assistiu a live, muita gente esteve comigo lá ontem. Tudo isso que eu falei hoje aqui, ontem eu falei de maneira mais calma, mais tranquila, mostrando tudo, inclusive os sites, mostrei tudo lá para vocês. Vou deixar aqui no final a nossa live, 1 hora de live, vale a pena vocês assistir. Então, até agora não tem nenhuma informação complementar positiva em relação às reivindicações. Foi positiva a greve? Foi. Foi boa a paralisação? Foi. Reacendeu. O pessoal lá tá vendo que os entregadores não são trouxas e que isso vai ter que ser mudado. Agora, a gente espera muito que a gente também entre. Será que no dia 2 a gente consegue também estar junto com eles? Eu acredito que até lá o iFood não vai trazer nenhuma informação. Se eles fizerem isso, se eles trouxerem alguma melhoria, beleza. Mas se não trouxerem, dia 2 vai ser uma nova paralisação a nível maior ainda. E quem sabe a gente consegue entrar junto, porque olha, tá difícil a nossa situação. Uber 99, InDrive, tá complicado e vocês estão vendo aí. Então, por que não a gente fazer essa paralisação? Eu digo que são duas coisas que podem funcionar. Uma delas é a paralisação e a outra é a conscientização. Enquanto a gente não para, por que não conscientizar? Por que não fazer mais viagens de menos de R$10? Por que não fazer viagens de menos de R$2 o quilômetro? Se a gente deixar de fazer essas duas coisas, entre outras, viagem comparada, etc., e escolher não fazer viagem longa, porque depois tem que voltar batendo lata, voltar sozinho, pagar para voltar. Então, vamos nos conscientizar e saber qual é o melhor para nós. Não é o que é melhor para Uber, não é o que é melhor para o passageiro, é o que é melhor para nós. É isso que a gente tem que fazer. Então, duas coisas. Paralisação, que a gente tem que fazer, e conscientização, que já pode fazer hoje. Se todo mundo se conscientizar a partir de hoje, tenho certeza que vai mudar. Tenho certeza absoluta que vai mudar. E aí, o que você vai fazer? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber de tudo isso que você vai falar aí, para que a gente traga também novas informações a respeito de Uber de 99, que são coisas que eles estão fazendo e que em nada melhora pra gente. Então a gente tem que se mobilizar e se conscientizar. Tamo junto, gente? Vamos nos conscientizar? Vamos tentar não fazer viagem de menos de R$10? Você já pensou se todo mundo
não aceita viagem menos de 10 reais. Você já pensou isso? A Uber vai mandar a viagem de 6, vai mandar de 7, vai mandar a viagem de 5. Ninguém vai aceitar. O que vai acontecer com o passageiro? Ele vai reclamar, certo? Ele vai falar, olha, não está vindo, certo? Até eu lancei ontem uma campanha, não há carro disponível. Quanto mais passageiros tiverem essa informação no aplicativo deles, não há carro disponível. Quanto mais passageiro tiver essa informação, melhor é para nós, porque aí a Uber vai se mexer. Então, vamos ficar offline entre as viagens, vamos trazer essa informação para o passageiro, não tem carro disponível. Por quê? Porque a gente não vai aceitar esse tipo de viagem. Fazendo isso, eu tenho certeza que a Uber vai se mexer. Ela vai dar aí um reajuste, porque não tem como. Não tem como. Você imagina a mídia reclamando, os passageiros reclamando, todo mundo reclamando que ninguém está fazendo Uber. Não tem motorista. Você já pensou uma coisa dessa? Como a gente ia se dar muito melhor? Mas não, tem uns colegas aí, vamos dizer assim, né, para não falar outras coisas, que aceita a viagem de 5 reais, de 6 reais. Mas essa daqui é 800 metros só. Mas 800 metros e 20 minutos. Ou você acha que você fazer uma viagem curta vai ser rápido, vai ser 5 minutos. Às vezes até mercado Consciência. E também a paralisação dia 2 de maio, se nada acontecer aí. Mas eu vou trazer todas essas informações para vocês aí em primeira mão. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aqui os seus comentários e se você for, se for possível, compartilhe o vídeo também para que chegue mais gente isso aí. Essas informações são importantes, gente. É a base do nosso trabalho. Este vídeo é a base do nosso trabalho. Quanto mais gente sabendo, conhecendo, com conhecimento, entendendo, melhor fica o nosso sistema. O nosso ecossistema, que é assim que a Uber chama. Então, todo mundo pensante melhora para todo mundo. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Parabéns lá para os entregadores. Eles sim são unidos. Parabéns. E nós, que deixamos passar tudo isso que eles fizeram e nós ficamos só assistindo. Enquanto isso, a Uber se aproveitando do momento, introduzindo uma nova modalidade que é antiga, mas introduziu de novo aí, pelo menos eu vi aí em algumas cidades. Aqui em Sorocaba, inclusive. Que coisa. Tamo junto. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.